Eu sou o Padre Márcio Barbosa Rigolin, tenho 63 anos, nasci em São Paulo, vivi até os 9 anos e meio em São Paulo. Depois viemos para o interior, minha família é do interior. Meu pai nasceu numa fazendinha em Orlândia e minha mãe em São Joaquim da Barra, noutra fazenda, todos da roça. E então, em São Paulo, estou fazendo essa breve experiência da minha vocação a pedido do Padre Wellington, da Pastoral Vocacional. Em São Paulo eu tinha começado a fazer o catecismo com 9 anos. Depois mudamos para Orlândia e não morava longe da igreja, em frente ao pasto. Eu saí do Jardim Paulista em São Paulo, um prédio, 11º andar, fui morar em frente ao pasto, uma casa que não tinha forro. Para os meus pais eu imagino que tenha sido um drama. Para mim, era criança, tudo era festa. Tá bom, mas o fato é que eu fui pescado com 11 anos na escola. Que hoje é Dom Emílio Pignoli, irmão do Dom Ângelo, era o pároco de Orlândia, muito zeloso, Padre Emílio Pignoli. E ele visitava as escolas na época da Páscoa para dar uma palestra, falar sobre a Páscoa e fazer a Páscoa dos estudantes. E ele perguntou na classe quem que não tinha feito primeira comunhão. Eu, todo envergonhado, levantei a mão, e mais 2 colegas. Ele nos convidou para um encontro, depois na casa paroquial, e fizemos um bate-papo, fizemos uma confissão e celebramos a primeira comunhão na Páscoa daquele ano. Eu tinha 11 anos de idade. E foi a partir daí que começou minha participação um pouquinho na igreja. Ele me engajou em algumas equipes, depois do catecismo tinha um grupinho de perseverança, e eu comecei a coordenar um pouco esse grupo, e participava da equipe litúrgica, e a história da minha vocação foi um pouco assim. Eu, com 13 anos, tinha um colega, muito amigo, brincávamos juntos, estávamos sempre juntos, e nas férias, quando íamos na cidade, passávamos na igreja, a igreja de São José de Orlândia, que é uma igreja muito bonita, no estilo colonial, com aqueles vitrais coloridos, franceses, que é muito bonita. Eu me sentia muito bem nessa igreja, e ficava ali, e senti uma paz muito grande, e me imaginava conversando com Deus. Essa experiência de oração foi muito importante na minha vocação. Ao mesmo tempo, comecei a ler a Escritura. Eu me lembro que meu pai tinha uma Bíblia protestante, ortografia antiga. Eu não sei como é que conseguia ler uma letrinha tão minúscula daquela. Mas eu comecei a devorar e gostar da Escritura. E ao mesmo tempo, eu tinha uma tia que me mandava muitas revistinhas, gibi, né? E eu soube que os presos gostavam muito de ler e aceitavam quem lhes mandasse. E eu fui visitá-los e levei um monte de gibi. E levei outra vez, até que um dia o carcereiro me convidou para entrar e poder conversar com eles e entregar pessoalmente as revistas. Eu sei que aquilo foi o começo de muitos anos de visita no presídio. E é interessante, mas como Cristo se identificou com os pobres, com os presos, com todo mundo que precisa, e eu me senti muito perto de Cristo ali no meio daquela gente. E ao mesmo tempo conheci a família de um dos presos, que vivia numa pobreza imensa na vila, no Jardim Boa Vista, e eu sei que essas 3 coisas, a experiência de oração, a paz que eu senti na oração, a leitura da Escritura e o contato com esses presos e com os pobres, me fez sentir um certo chamado. Também porque tinha um padre que era um grande padre, né? Muito zeloso pela pastoral, também pelas vocações, Dom Emílio Pignoli, que hoje é bispo emérito de Campo Limpo. E eu sei que eu manifestei para ele, com uns 17 anos, mais ou menos, que eu sentia um certo chamado, e ele aí me acolheu e me ajudou ainda mais.
Bom, então, essa foi a primeira parte. Depois, com 17 anos, apareceram as catequeses do caminho neocatecumenal, que eu fiz, e para mim foi também uma outra novidade, uma surpresa, porque eu estava vivendo o cristianismo a um nível bem assim moralista, de esforço, eu me achava um cara já muito santo, muito bom, e precoce também para a idade, e o caminho me ajudou, a pregação, a palavra, me ajudou a me conhecer, e a ter uma pequena comunidade. Eu sempre tentei formar grupos, né? Eu fui vicentino, jovem, um tempo, depois esse grupo trabalhou também na cadeia, mas eu sei que a comunidade, para mim, cheia de casais e outros jovens, foi uma novidade, né? E depois, com 19 anos e meio, eu fui convidado para ser itinerante. Ainda não existiam itinerantes, catequistas itinerantes, e fui chamado para dar catequese em Porto Velho, que ainda era território, não era nem estado, né? Faz tempo. E essa experiência também, fiquei 2 anos em Porto Velho, indo e voltando, né? E tive contato também com uma situação de pobreza, de violência, que lá tinha muito, parece que ainda tem. E eu sei que o fato de preparar as catequeses, passar a manhã inteirinha lendo a Escritura, preparando as catequeses, toda noite a gente tinha esse trabalho, aquilo me ajudou muito a ver também a necessidade da igreja. Eu fiquei 5 anos nesse trabalho, 2 anos em Porto Velho, 2 anos em São Paulo e Salto, de Itu, e depois fui para Curitiba, fiquei mais 2 anos, e por fim de Santa Maria, no Rio Grande. Eu, num encontro, numa convivência de início de curso, que tem todo ano, foi a primeira vez no Brasil em que pediram vocações. A igreja precisa de padres. O caminho está a serviço da igreja. Se algum jovem sente o chamado para deixar tudo e ir para o seminário, se levante. Eu me levantei e a partir daí senti que deixei a itinerância e entrei no seminário com 25 anos. Antes disso, teve uma fase em que eu achava que era outra coisa a minha vida, eu pensava em me casar, essa coisa, mas sempre que eu voltava da itinerância, via as comunidades aumentavam, o padre sempre um, e o trabalho pastoral aumentando cada vez mais. Isso também para mim era um chamado de Deus, né? Tá bom, mas quando entrei no seminário eu senti uma paz profunda. Dizem que o sinal de que alguém está na vontade de Deus é quando experimenta uma paz profunda naquilo que decide. E Deus me deu essa paz, né? Eu fiz 1 ano de filosofia, eu já tinha feito um meio ano de filosofia, eram só 2 anos naquele tempo, não tinha propedêutico, não eram 3 anos, né? E então fiz 5 anos de seminário, com 30 anos fui ordenado padre em Orlândia. E o bispo, quando me ordenou, disse que no ano seguinte eu iria para Roma estudar para poder lecionar no seminário de Brodowski. Eu já estava dando umas aulas e que eu iria me formar para poder lecionar. Esse 1 ano viraram 6, pela falta de padres. No 6º ano teve uma safra boa, foram ordenados 5 ou 6 padres, e o bispo pôde me mandar para Roma. Fiquei 3 anos lá, fazendo um mestrado em teologia bíblica, e depois voltei. Eu tinha passado 6 anos em Orlândia, como vigário, depois como pároco. E atendíamos no Poranga também, numa época. E quando voltei, o bispo me colocou na catedral e fiquei 20 anos na catedral, trabalhando junto com o padre Geraldo, era vigário paroquial ali na catedral. Tá bom, minha experiência de padre. Eu tenho 33 anos já e eu bendigo a Deus que deu um sentido, né, para a minha vida, seja primeiro por me chamar para ser cristão, para estar na igreja. Eu tinha uma cabeça bem avoadinha e não pensava absolutamente nisso quando era pequeno. Mas eu vejo que a missão de sacerdotal, continuar a missão de Cristo, é experimentar uma das alegrias mais profundas que possa existir,
alegria de pescar homens, tirar pessoas da morte para a vida, tirar pessoas da escravidão para a liberdade, tirar pessoas das trevas para a luz, da solidão para a comunhão. Então, eu não sei se tem uma alegria maior do que essa, do que ser instrumento de salvação, de encontro das pessoas com Deus e com a vida, né? Então, nesses anos, Deus tem me dado muita alegria nesse trabalho de evangelização, né? Um trabalho normal de um padre. Como tudo tem a sua parte muito boa, prazerosa, e tem também a parte que custa mais, né? Às vezes o padre é devorado, né, pelas pessoas, você não tem tempo, te solicitam para 1000 coisas, e sobretudo sendo pároco, a responsabilidade aumenta também, em toda a questão institucional, burocrática, de planejamento, que a mim me custa um pouco, né? Mas eu vejo que aquilo que é a missão fundamental do padre, né? Celebrar, anunciar, confessar, dar o perdão dos pecados. Hoje é dia de São Tomás de Aquino, e eu estava lendo uma biografia escrita por Chesterton, né? Um grande convertido inglês, e ele se converteu ao catolicismo, era anglicano, e ele fala que a coisa mais preciosa da igreja que ele experimentou é que a igreja dá o perdão dos pecados. Isso só a igreja pode dar. Qualquer outro profissional pode ajudar em muitos setores da vida, mas o perdão dos pecados só a igreja pode dar. Então, eu penso que foi uma graça de Deus, não mereço isso de jeito nenhum, mas Deus nos chama por mérito, chama quem Ele quer, e para ficar com Ele e ter autoridade para anunciar o Evangelho e para expulsar demônios, né? Hoje existem muitos demônios, muitas coisas que escravizam o homem, que diminuem o homem, que desfiguram aquela imagem linda de Deus que cada homem e cada mulher tem, a imagem e semelhança de Deus. E o trabalho do padre, a evangelização, é exatamente recuperar nas pessoas essa beleza de Cristo, a humildade de Cristo, a sabedoria de Cristo, o amor de Cristo, né? Tá bom, então sou agradecido a Deus que me chamou, e sendo pecador, orgulhoso, um monte de pecados, mas vejo que como é bom poder... Eu vos farei pescadores de homens, né? Essa foi a promessa de Cristo, e eu vejo que isso se realiza um pouco na minha vida, embora a gente tenha que ser pescado a cada dia também, nos converter a cada dia ao Senhor. Tá? Sou muito agradecido, e se posso dizer a algum jovem que está discernindo a sua vocação, eu digo que Deus e a vocação sacerdotal nunca me frustrou. O pecado frustra, o mundo frustra, engana, tapeia, mas Deus nunca, Cristo não me prometeu vida fácil, nem aplauso, nem me poupar do sofrimento. Não, me prometeu a cruz, não me enganou, né? Mas é uma cruz que leva à ressurreição, uma cruz que leva à vida e que gera vida nos outros. Então, bendigo a Deus pela graça de ainda estar firme na igreja e poder me deixar conduzir pelo Senhor.